Olá, tudo bem? Eu quero fazer meu uso da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, em que diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, qual detenha a verdade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, qual detém a verdade. Romanos 1, versículo 18. Meus amados e queridos servos de Deus, nós estamos vivendo uma época em que a igreja ela precisa realmente se posicionar. É preciso haver mudanças na igreja. A igreja que outrora pregava um evangelho de libertação, esta mesma igreja ela já se tornou uma igreja com um evangelho moderno. As igrejas estão se tornando modernas. Engraçado que o evangelho de Jesus Cristo ele não mudou. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. João 8,32, apóstolo João dizem: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 32, mesmo apóstolo João disse: E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, o que estamos vendo nos últimos dias é o contrário. Agora recente, uma cantora evangélica muito conhecida, que eu conheço há muitos anos, desde o início da carreira dela, uma serva de Deus, uma levita, a Bruna Carla, ela deixou bem claro em que determinadas igrejas, entre aspas, ou shows chamado gospel, em que, caso ela seja convidada a cantar, ela não irá cantar nesses locais. Muitas pessoas a criticaram. Eu quero dizer uma coisa em que concordo plenamente com a cantora, com a irmã serva de Deus, Bruna Carla. Jamais eu irei a muitas igrejas que eu vejo nos dias de hoje atuais. Jamais subirei em certos púlpitos de igrejas que vejo atualmente, as chamadas igrejas modernas, para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O que temos visto em que as pessoas estão detendo o verdadeiro evangelho de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e associando-se a ideologias de homens para criar uma nova igreja, uma igreja moderna, para agregar pecadores. Ora, se este for o caminho da igreja, eu digo uma coisa:
eu não subirei em nenhum desses púlpitos para pregar este evangelho. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ainda que desça um anjo do céu pregando um outro evangelho em que não seja este evangelho que nós pregamos, que eu vos prego, Paulo dizendo, seja anátema, seja amaldiçoado, receba uma sentença de maldição. Temos visto aí pessoas fundando igrejas para agregar pessoas que não têm nada a ver com o testemunho do verdadeiro evangelho. A Bíblia diz que este evangelho liberta. Se ele liberta, como uma pessoa que sai do mundo, que vive uma vida que não condiz com a palavra de Deus, as suas práticas ideológicas, ela não condiz com a Bíblia, com a palavra de Deus, esta pessoa vai congregar numa igreja e vive o mesmo estilo de vida. Pergunto-me aos irmãos que nos assistem, essa igreja está pregando o evangelho? E que tipo de evangelho é esse? Um evangelho frio, morno, um evangelho, um outro evangelho, que não há mudança de vida. Eu sou de uma época que as pessoas chegavam na igreja com a sua vida toda podre, corrompida por este mundo podre. E elas se rendiam ao evangelho de Jesus Cristo. E elas eram libertas pela palavra de Deus. E abandonava toda aquela imundície. Agora, temos visto uma nova modernidade na igreja. Uma igreja para receber pessoas em que não aceita mudar de vida. Uma igreja em que distorce o evangelho de Jesus Cristo para aplicá-lo segundo a sua vida e os seus costumes. Ora, digo uma coisa, se aceitarmos essa filosofia, será o fim da igreja. Eu quero dizer uma coisa em que muitos países a igreja já está acabando, porque foi desse jeito mesmo que começaram. Hoje ela já está sendo controlada pelo Estado, pelas suas ditaduras. E se ela não pregar aquilo em que os seus ditadores determinam, o pastor é morto, é preso e os membros são mortos. Nós não podemos aceitar que em nossas igrejas seja pregado um outro evangelho. Esta é a verdade. Não podemos determos
o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que liberta vidas, que salva vidas. Você tem o direito de viver a vida que você determina, que você queira viver. Mas se você se converter numa igreja, mudanças de vida irão acontecer na tua vida. Se isso não aconteceu na tua vida, é porque você não se converteu. Eu vim do mundo, eu era ateu, eu me converti, eu creio em Deus. Precisamos de orarmos, porque Deus já está levantando uma nova geração de adoradores nesta terra. Este evangelho que estão pregando é um evangelho torcido. Eles estão torcendo o evangelho, negando-se às escrituras sagradas e aderindo um novo evangelho para agregar pessoas com ideologias diferentes. E o apóstolo Paulo deixou bem claro que receba uma sentença de maldição. Esta é a verdade. Ou fechamos a porta da igreja para esse tipo de coisas, ou seremos uma igreja derrotada pelo pecado e fracassada. Esta é a verdade. E a verdade vos libertará. Que através desta palavra, Deus fale ao teu coração. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.